Fiquei parado ali, apertando os olhos sob o sol forte do interior de São Paulo, encarando o lugar onde nosso carro estava 5 minutos atrás. Bruna, minha esposa, e as amigas dela, Camila, Patrícia e Larissa, tinham sumido. Sem bilhete, sem mensagem, nada. No começo, achei que fosse mais uma daquelas brincadeiras idiotas delas. Adoravam-me zoar, estar até onde eu aguentava antes de explodir. Estávamos casados há 6 anos, e eu já estava acostumado com os joguinhos. Elas riam de mim, e a Bruna nunca me defendia. Só ria junto, como se eu fosse a piada. Mas dessa vez parecia diferente. Meu celular estava no carregador dentro do carro. Minha carteira, no porta-luvas. Tudo que eu tinha era essa camiseta velha, um jeans e um nó crescendo no estômago. O tempo foi passando. Estávamos no segundo dia de uma viagem até a casa de veraneio da Patrícia, num lago do interior, e eu estava miserável desde o começo. Bruna implorou para eu ir, disse que seria uma chance de me enturmar com as amigas dela. Eu aceitei, mesmo sabendo que elas sempre me tratavam como um intruso, piadinhas, olhares cúmplices, como se eu fosse um estorvo. Ainda assim, fui. Eu a amava, ou achava que amava. O posto de gasolina era um lugar esquecido à beira da estrada. Letreiro piscando. Uma bomba de combustível velha. Entrei para usar o banheiro, achando que elas iam esperar como sempre faziam. Mas não esperaram. Passou uma hora. Fiquei andando pelo asfalto rachado, chutando pedrinhas, tentando acreditar que elas iam voltar. Esperei ouvir o barulho de pneus no cascalho. A voz da Bruna gritando: "Te peguei." Mas a estrada continuava muda. 3 horas depois, o suor escorria pelo meu pescoço e minha garganta queimava. Fiquei repassando os últimos dias na cabeça. A vez em que a Patrícia, sem querer, derramou café no meu colo e deu um sorrisinho. A Larissa cochichando algo para a Bruna, que olhou para mim e caiu na risada. E eu, como um idiota, só sorria, deixando tudo passar. Eu devia ter percebido. Foi aí que um caminhão chegou, tirando meus pensamentos do looping. Um cara grande no volante, barba grisalha, boné sujo. Ele se inclinou pela janela e perguntou: "Tudo certo aí, parceiro? Tá aqui faz um tempinho." A voz era áspera, mas gentil. E foi nesse momento que caiu a ficha. Não estava tudo certo. Elas não iam voltar. Engoli em seco. Tentei manter a compostura. Meu pessoal me deixou aqui. Quer uma ajuda?" Ele perguntou. Assenti. "Quero, sim." Ele nem pareceu surpreso. Talvez já tivesse visto isso antes. "Sobe aí. Para onde você vai?" Eu nem sabia direito. Talvez para casa. Ou para o lugar que costumava chamar de casa. Mas quando entrei na cabine do caminhão, algo mudou dentro de mim. Todos aqueles anos dela rindo de mim, me ignorando, deixando as amigas me tratarem como lixo, tudo isso veio à tona. Fiquei olhando pela janela enquanto o posto de gasolina sumia no espelho retrovisor. O caminhoneiro não disse muita coisa. Só cantarolava uma música sertaneja antiga. Minhas mãos se fecharam em punhos sobre o colo. Eu podia ter pedido o celular dele ligar para a Bruna. Exigir uma explicação. Mas o que ela diria? Foi só uma brincadeira, amor, para de drama. A mesma coisa que sempre dizia quando eu reclamava das amigas dela. Revirava os olhos e dizia que eu não entendia o humor delas. Talvez não mesmo, mas elas também nunca se esforçaram para me entender. E a Bruna? Ela sempre escolhia elas. Quando o caminhoneiro me deixou num entroncamento empoeirado, apontou na direção de uma cidade próxima e ajeitou o boné: "Boa sorte, irmão." Assenti com a cabeça, engolindo seco, e comecei a caminhar. O sol queimava. Meus tênis raspavam na terra. Sem celular, sem dinheiro, sem ideia do que fazer. Só eu e a estrada. Parte de mim queria voltar, pedir para usar o telefone do posto, ligar para a Bruna, tentar consertar. Mas outra parte, mais forte agora, me dizia para continuar andando. Eu estava cansado de ser a piada, cansado de ser o bobo da vez. Elas acharam que me quebraram, mas a cada passo, eu me sentia mais calmo. Elas não me quebraram, me libertaram. Eu não sabia o que me esperava naquela cidade, onde ia dormir, o que ia comer, mas não tinha mais medo da Bruna. Não me importava com o que as amigas dela iam dizer. Eu estava sozinho agora, mas não era fraco. A estrada se estendia, larga e silenciosa. E eu seguia em frente. Elas me deixaram, mas talvez essa tenha sido a melhor coisa que podiam ter feito. Talvez agora eu finalmente descobrisse quem eu realmente era. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de laranja, só uma coisa estava clara: eu não ia voltar. Nem para a Bruna, nem para aquela vida. O que viesse daqui para a frente, seria construído por mim. Fiquei parado naquele entroncamento poeirento, o vento do interior levantando poeira aos meus pés. A cidade estava por aí, em algum lugar. Eu não tinha mapa, nem celular, nem um centavo no bolso. Só a roupa do corpo e a cabeça cheia de pensamentos. Sim, uma parte de mim ainda queria ouvir a voz dela. Queria que ela voltasse, dissesse que foi tudo um erro. Mas aí lembrei de como ela riu quando a Patrícia derrubou minha cerveja. De como só deu de ombros quando pedi que me defendesse. 6 anos disso. 6 anos me sentindo um estranho dentro do próprio casamento. Não, eu não ia ligar. Não dessa vez. Virei na direção da cidade. O cascalho estalava sob os meus tênis. O sol queimava nas costas. Não sabia quantos quilômetros faltavam, provavelmente muitos. Mas não importava. Cada passo era uma escolha. Cada passo deixava ela mais para trás. Lembrei de quando saí do banheiro naquele posto. Olhei em volta, e percebi que estava completamente sozinho. Elas tinham planejado, com certeza. Bruna, Patrícia, Camila e Larissa, provavelmente rindo feito doidas dentro do carro enquanto se afastavam. Eu quase conseguia ouvir a Bruna dizendo: "Ele se vira. Sempre se vira." Bom,
Eu estava-me virando, só não do jeito que ela imaginava. Uma caminhonete passou, o motor roncando. Estiquei o polegar, torcendo por um pouco de misericórdia. O motorista tinha uma barba desgrenhada e usava uma camisa xadrez bem surrada. Reduziu a velocidade, abaixou o vidro e perguntou: quer carona? Como se ainda estivesse avaliando se eu era problema. Quero, sim, respondi. Tá indo para a Serra Nova. Ele assentiu com a cabeça. Sobe aí. A cabine cheirava a cigarro e óleo de motor. Depois de horas andando no calor, eu nem ligava mais. Qual é a sua história? Ele perguntou enquanto pegávamos a estrada. Dei de ombros. Fui deixado para trás por gente em quem eu achava que podia confiar. Ele soltou um grunhido. Acontece mais do que você imagina por aqui. Ele me deixou nos arredores de Serra Nova, perto de um semáforo piscando e alguns prédios meio caídos. Se cuida, disse ele, antes de seguir viagem. Fiquei ali parado por um instante, absorvendo tudo. A cidade parecia comum, lojinhas, pessoas, trânsito, mas nada parecia normal para mim. Sem documentos, sem carteira, sem prova de que eu existia. Eu precisava de ajuda. Alguns quarteirões à frente, vi um prédio simples com uma cruz desbotada pintada na parede. Um abrigo. Meu estômago revirou. Eu, no abrigo. Mas não tinha para onde ir. Lá dentro, o cheiro era de água sanitária com café velho. Um homem atrás do balcão levantou os olhos. O crachá dizia, Zé Luís. Careca, uns 60 anos, olhar afiado. Tá perdido ou só sem grana? Ele perguntou. Os dois, respondi, coçando a nuca. Me deixaram na estrada. Sem dinheiro, sem celular. Zé Luís nem piscou. Acontece. Qual o seu nome? Mateus, falei. Ele me entregou uma prancheta. Preencha aqui. Hoje você tem uma cama. Amanhã a gente vê o resto. Naquela noite, deitei num beliche, cercado de roncos e sombras. Fiquei olhando para o teto, com o rosto da Bruna grudado na mente, o riso dela, a voz. Eu queria odiá-la, mas uma parte de mim ainda esperava que ela aparecesse dizendo que era só uma piada. Mas as palavras do Zé Luís ecoavam. Amanhã a gente vê o resto. Ele não parecia ser do tipo que falava por falar. Na manhã seguinte, Zé Luís me entregou um café e me fez sentar. Vai precisar de documento. Sem ele, não trabalha. A gente começa o processo hoje, mas até lá, vai precisar de algum dinheiro. Assenti. Sabe de algum lugar contratando? Ele deu um sorrisinho de canto. Tem uma lanchonete ali na esquina. Quem manda lá é a dona Sonia. Brava que só ela. Diz que fui eu quem te indicou. O lugar se chamava Lanchonete da Jequi. Mesas com estofado vermelho, uma jukebox empoeirada num canto. Sonia estava atrás do balcão, magra, cheia de tatuagens, e com cara de quem já viu de tudo. O Zé Luís disse que você precisa de trampo. Perguntou, sem nem olhar para mim. Preciso. Qualquer coisa já ajuda. Ela me encarou por uns segundos, me avaliando. O lavador de louça saiu ontem. O salário é uma droga. Os horários também. Se tentar-me passar a perna, tá fora. Começa agora. Pisquei, surpreso. Tá bom, tu dentro. Ela jogou um avental para mim. 5 minutos depois, eu já estava no fundo, esfregando pratos com água quente queimando minhas mãos. Não era muito, mas era meu. Sem Bruna. Sem piadas. Só eu e uma pilha de louça. Mais tarde naquela semana, Zé Luís apareceu para me ajudar a dar entrada nos documentos novos. Tá indo bem, Mateus, ele disse, dando um tapinha no meu ombro. Eu não sabia se acreditava, mas continuei aparecendo. O abrigo virou minha casa. A lanchonete, minha segunda chance. Nunca liguei para Bruna. Mal pensava nela. Toda noite, eu me jogava naquele colchão fino, exausto. Mas era um cansaço merecido. Acordava com as costas doendo, cercado por estranhos, mas começando a aprender a viver de novo, lavando louça, dormindo sob cobertores doados, usando roupas de brechó. Minhas mãos estavam vermelhas e rachadas, mas eu não me importava. Me mantinha ocupado. Mantinha ela fora da minha cabeça. Zé Luís sempre no meu pé, puxando para a frente. Leva tempo, dizia, entregando papéis. Mas você chega lá. Eu só assentia, grato por ele não dourar a pílula. A lanchonete virou meu mundo. Sonia gritava ordens como uma sargento do exército. Anda, Mateus. Isso aqui não é spa. Era dura, mas justa. Esperava esforço e retribuía com respeito. Peguei turnos extras e comecei a guardar cada centavo. Escondia o dinheiro no envelope embaixo do beliche. Meu primeiro pagamento não era grande coisa, mas deu para comprar um celular pré-pago numa lojinha de conveniência ali perto. Quando segurei o celular nas mãos, ainda lacrado no plástico, senti orgulho. Não era muita coisa, mas era meu. Sem ajuda, sem caridade, conquistado por mim. Foi aí que os telefonemas começaram. Eu nem tinha usado o celular por um dia inteiro quando ele começou a vibrar no meu bolso, bem no meio de uma pia cheia de louça. Limpei as mãos no avental e tirei o celular. O nome de Bruna apareceu na tela e meu estômago afundou. Eu fiquei parado, apenas olhando, deixando tocar. Parecia que o telefone ia me morder se eu tocasse nele. Quando foi para a caixa de correio de voz, eu deveria ter ignorado, mas não ignorei. A voz dela veio suave, trêmula, como se tivesse ensaiado. Mateus, onde você está? A gente esperou. Foi só uma brincadeira. A gente está preocupada. Por favor, me liga. Fiquei ali parado, com a pia ainda cheia de água, as bolhas subindo. Preocupada, elas me deixaram na estrada sem nada. Se realmente tivessem esperado, teriam voltado. O telefone vibrou de novo, agora era a Patrícia. A mensagem de voz dela tinha outro tom, arrogante, casual. Cara, admitir, foi hilário. Liga para a gente, beleza, hilário. Era só isso que eu era para elas, uma piada.
Algo para rir com vinho à beira do lago. Meu aperto no celular ficou mais forte, até meus nós dos dedos ficarem brancos. As ligações não pararam, Bruna, Larissa, Patrícia. Depois, começaram as mensagens. A gente sente sua falta. Onde você foi? Isso já não é mais engraçado. Eu desci a tela, apertando o peito. A voz da Bruna ecoava na minha cabeça. Suave, falsa, cheia de mentiras. Ela não se importava. Nenhuma delas se importava. Naquela noite, eu me sentei no beliche, o abrigo silencioso ao meu redor. Só o barulho do aquecedor e das molas rangendo. O celular brilhou na minha mão, mensagem após mensagem se empilhando como lembretes de tudo que eu tinha deixado passar. Ouvi a mensagem da Bruna de novo, depois a da Patrícia, e uma da Larissa, só o riso dela antes de cortar. Meu dedo pairou sobre o botão de ligação. Parte de mim queria gritar com ela, perguntar porquê, mas eu sabia como ia ser. Ela ia chorar, virar tudo contra mim, me fazer de vilão. Era sempre assim, não dessa vez. Desci até os contatos, Bruna, Patrícia, Camila, Larissa. Bloqueei todos. Minha mão tremia, mas quando terminei, o silêncio parecia ar puro. Sem mais vibrações, sem mais culpa, sem mais joguinhos. Deitei e expirei devagar, como se estivesse segurando aquele ar há anos. Elas não podiam mais me alcançar. Eu é que estava fechando a porta. Na manhã seguinte, voltei para a lanchonete como se nada tivesse acontecido. Mergulhei as mãos na água quente e deixei o calor lavar tudo da minha cabeça. A Sonia percebeu. Tá quieto hoje, disse, me jogando um pano. Problemas. Dei de ombros. Só resolvendo umas coisas. Ela fez um barulho. Desde que não bagunce minha cozinha, resolve à vontade. Eu sorri fraco. Ela não estava nem aí para drama. Só queria louça limpa. E, sinceramente, isso foi um alívio. Mais tarde, Zé Luís apareceu com um pedaço de papel, número do seu processo de identidade, disse. Tá-se segurando aí? Sim, assenti. Melhor do que eu imaginava. Ele me deu um tapinha nas costas e foi embora. Firme como sempre. No fim da semana, eu já tinha o suficiente guardado para comprar uma jaqueta de segunda mão. Feia, mas mantinha o frio afastado. Eu caminhava até o abrigo todas as noites, o celular quieto no bolso, e me sentia mais leve. Bruna e suas amigas, fim, cortadas da minha vida. Eu não precisava das desculpas falsas delas, nem da culpa. Eu tinha trabalho, cama e um plano. Coisas simples, mas eram minhas. Sim, a dor ainda estava lá, mas não cortava mais fundo. Era só uma dor surda, como um hematoma velho. E a cada prato que eu lavava, a cada dólar que eu guardava, eu estava construindo algo melhor. Pela primeira vez em anos, adormeci sem ver o rosto dela nos meus sonhos. Alguns meses se passaram. Eu ainda estava na lanchonete. A vida não estava perfeita, mas estava estável. Eu já tinha economizado o suficiente para alugar um estúdio minúsculo acima de uma lavanderia. Era um único cômodo, colchão duro, uma chapa quente. O banheiro mal dava para virar dentro, mas era meu. Sem estranhos roncando, sem beliches compartilhados. Só eu e uma chave. A Sonia viu como eu estava me esforçando e me promoveu a ajudante de cozinha. Mais horas, melhor pagamento. Na maioria dos dias, eu estava cortando cebolas ou descascando batatas. Trabalho sujo, sem glamour, mas se sentia bom. Honesto. As noites ainda eram difíceis. Eu me deitava naquele colchão, olhando para as manchas no teto, e Bruna escapava pelos meus pensamentos. O sorriso dela, aquela risadinha suave que ela só usava para mim, antes de eu me tornar a piada dela. Às vezes me perguntava, será que ela sentia minha falta? Será que ela se importava? A solidão apertava mais forte no silêncio. Parecia um peso no peito, mas, pela manhã, eu me levantava, vestia minha jaqueta e ia trabalhar. Sem drama, sem provocações. Só eu, seguindo firme. Uma noite, depois de um turno longo, estava mexendo no meu celular pré-pago. Sem contatos, sem dados reais, nada que me conectasse ao passado. Mas a curiosidade foi maior. Criei uma conta falsa, sem foto, sem nome verdadeiro, só o suficiente para espionar. E sim, eu a procurei. O perfil da Bruna ainda estava público. Uma vida perfeita exposta. Fotos da casa do lago, ela e a Patrícia sorrindo, a Camila segurando um copo. Então eu vi uma foto antiga nossa, de um piquenique. Estávamos sorrindo, como se o mundo ainda não tivesse tocado a gente. A legenda me congelou, sentindo falta do meu amor. Rezo para que ele encontre o caminho de volta para mim. Fiquei só olhando para a tela, o polegar congelado. Sentindo minha falta, ela escreveu, como se eu tivesse-me perdido por aí, como se não tivesse sido ela quem me deixou para trás. Quase ri, ali mesmo, naquele meu apartamento vazio. O som ecoou pelas paredes. Clássica Bruna, virando a história, se fazendo de vítima. Continuei rolando a tela. A Patrícia comentou, cheia de falsa preocupação, ele vai aparecer. Fica tranquila. Depois a Larissa, mandando boas energias. Meu estômago revirou. Todas fingindo que eu simplesmente desapareci porque quis. Como se eu fosse o culpado da história. Desliguei a tela e joguei o celular no colchão. Passei as mãos no cabelo. Elas não tinham mudado. Nenhuma. Mas eu tinha. Eu não era mais aquele cara da foto, o que sorria feito bobo enquanto elas me desgastavam aos poucos. Eu não era mais o capaz esperando migalhas. Eu era alguém novo. Alguém que elas já não conheciam. No dia seguinte, na lanchonete, fiquei na minha. Ainda remoendo o que tinha visto. A Sonia percebeu. Claro que percebeu. Tá com a cara de quem perdeu o cachorro, disse, me entregando um prato de batata frita. Dei de ombros. Tu só pensando demais. Ela cruzou os braços, me encarando. É por causa da ex. Travei. Nunca contei muita coisa, só uns pedaços soltos. Admiti.
Vi uma postagem dela. Tá-se fazendo de abandonada. Sonia deu uma risada alta, daquelas que balançam até os saleiros. Parece ser uma pérola. Que bom que se livrou. Dei um sorriso fraco. Ela não estava errada. O trabalho ajudava. Eu me mantinha ocupado, cortando legumes, virando hambúrgueres, limpando mesas. Os clientes já sabiam o meu nome. Alguns até deixavam uma gorjeta a mais. Isso significava algo. Eu começava a me sentir parte de algo de novo. Minhas mãos estavam calejadas agora. Meus braços mais fortes de tanto carregar caixas e esfregar panelas. Às vezes via meu reflexo na porta de vidro da lanchonete, olhos cansados, cabelo bagunçado, camisa gasta. Mas eu parecia alguém que estava se mantendo firme. Aquela postagem sumiu da minha cabeça, substituída por pratos batendo e Sonia gritando pedidos. Parei de olhar o perfil da Bruna. Não precisava mais. O que quer que ela estivesse inventando, não importava. Eu tinha meu apartamento, meu trabalho, minha rotina. Simples, claro, mas era minha. A solidão ainda batia de vez em quando, principalmente à noite, com o barulho das máquinas da lavanderia lá embaixo. Mas já não doía como antes. Eu acordava com o cheiro de sabão em pó vindo do andar de baixo. Calçava as botas. Enfrentava o frio. Ninguém revirando os olhos para mim. Ninguém me diminuindo. Só eu, sendo o Mateus. E, finalmente, isso parecia suficiente. Eu estava com os pés no chão, sem mais afundar, sem mais correr atrás, só firme. E não ia abrir mão disso. Já fazia um tempo que eu morava acima da lavanderia, me ajeitando, trabalhando, economizando, dormindo e repetindo. Nada chique, mas real. Até que ela apareceu, Clara. Começou a vir 2 vezes por semana, sempre na mesma mesa, perto da janela. Uma pilha de apostilas, caneta sempre em movimento. Parecia estudante de medicina, murmurando nomes de ossos e músculos baixinho. Sempre pedia a mesma coisa, omelete sem tomate e café reforçado. Mal levantava os olhos quando eu servia. Mas eu comecei a observar, só um pouco. Curioso. Às vezes ela ficava tão concentrada que deixava o garfo parado no ar por minutos sem perceber. Não sei porque comecei a brincar com ela. Talvez por tédio. Talvez só quisesse ver ela sorrir. Então comecei a trocar meu crachá. Um dia dizia Tiago, no outro, Davi. Depois, Franklin. Nomes bobos, só pela graça. No começo, ela nem notou, enterrada nos livros. Mas numa manhã, apareci com um crachá velho e enferrujado que dizia Buzz. Ela finalmente levantou o olhar. Os olhos estreitaram, indo do crachá para o meu rosto. Seu crachá está errado, disse. Como se estivesse diagnosticando uma gripe. Sorri. Será? Ela não perguntou o meu nome verdadeiro. Só deu um sorrisinho de canto e voltou para os estudos. Foi isso. Nosso primeiro momento de verdade. Mas ficou marcado na minha cabeça. Ela virou o ponto alto da minha semana. Eu completava o café dela, limpava o prato, perguntava se precisava de algo. Ela só fazia que sim com a cabeça ou murmurava um obrigada. Mas aquele sorrisinho ficava na minha mente como um desafio. Um dia, ela chegou com cara de acabada. Cabelo preso de qualquer jeito, olheiras fundas. A mochila parecia ainda mais pesada. Noite difícil? Perguntei, colocando a caneca na mesa. Ela suspirou. Provas. Tu funcionando sem dormir. Não falei muito. Só coloquei uma porção extra de batata no prato dela, sem que percebesse. Ela notou. Olhou para mim e disse, você é sorrateiro. Dei de ombros. Tenho que garantir sua sobrevivência, né? Nosso primeiro encontro. Aconteceu sem planejar. Ela apareceu numa noite, sem multão dessa vez. Jeans, uma blusa bonita. Disse que os amigos tinham furado um rodízio de pizza do outro lado da cidade. Não vou desperdiçar, falou. E não vou comer sozinha. Depois me encarou direto, você está livre. Eu estava limpando o balcão, quase terminando o turno. A Sonia estava por perto. Vai lá, garoto, resmungou a Sonia, acenando com a cabeça em direção à porta. Você não me serve de nada parado aí com essa cara de enterro. Então eu fui. Clara e eu dividimos uma pizza de calabresa e uma jarra de refrigerante numa pizzaria bacaninha. Ela chegou a rir de verdade, quando contei sobre os crachás falsos. Eu sabia que você não era um Buzz, disse, com os olhos brilhando. Você nem é tão velho assim. Conversamos a noite inteira, sobre o stress da faculdade de medicina, meu trabalho na lanchonete, e bobagens como filmes antigos. Foi leve, como se a gente se conhecesse há anos. 6 meses depois, ela se mudou para o meu estúdio. Sim, era apertado, os livros dela tomavam metade do espaço, e a gente vivia esbarrando um no outro. Mas eu não ligava. Ela estudava até tarde com o abajur aceso, enquanto eu dormia a poucos passos. Às vezes eu acordava com ela murmurando nomes de ossos durante o sono. De um jeito estranho, aquilo fazia o lugar parecer lar. Um ano depois, conseguimos algo melhor. Um apartamento com cozinha de verdade e um sofá que não cheirava a água sanitária. Nada luxuoso, mas era nosso. Clara era o oposto da Bruna. Ela não me diminuía, não me fazia sentir um inútil. Quando eu duvidava de mim, ela dizia, você consegue. E, pela primeira vez, eu acreditava. A gente cozinhava junto, assistia séries antigas, discutia quem ia lavar a louça. Coisas simples, mas reais. Aí, bem no meio dessa paz toda, Bruna reapareceu. De algum jeito, ela conseguiu meu e-mail, provavelmente pegou de alguma conta antiga, e começou a me mandar mensagens. A primeira chegou enquanto eu cortava pimentão na cozinha da lanchonete. Mateus, só quero saber se você está bem. Sinto sua falta. Todas sentimos. Fiquei paralisado, sentindo minha falta. Depois de me abandonar sem nada e rir da situação, deletei, sem pensar 2 vezes.
mas ela continuou mandando. Algumas curtas, outras longas demais, todas com aquele tom doce e falso que ela usava quando queria parecer inocente. Eu errei. Eu sei. Por favor, fala comigo. Vi sua avó. Ela está preocupada com você. Eu lia, sentia aquela velha pontada, e deletava. Outra vez. Uma vez, Clara me pegou com o sangue franzido olhando para o celular. Quem é? Perguntou. Ninguém, respondi. Ela não insistiu. Nem precisava. Eu sabia onde era meu lugar, e não era no passado. A vida com Clara era melhor do que eu jamais achei que merecia. A lanchonete ia bem, minhas mãos estavam firmes, e a voz da Bruna tinha virado um ruído distante que eu não precisava mais ouvir. Eu tinha construído algo novo, real. Cada dia com a Clara me provava isso. A gente brincava um com o outro, jantava junto, adormecia enrolado naquele sofá de brechó, felizes no nosso mundinho. A Bruna podia escrever o quanto quisesse. Eu não devia mais nada a ela. Meu mundo era com a Clara, e eu não ia abrir mão disso. Numa tarde, eu estava na cozinha da Sonia, virando um hambúrguer, o chiado da gordura estalando alto. A vida estava boa. Nosso novo AP tinha um quarto de verdade, fogão funcionando, e o sol entrava pelas janelas. Eu tinha escalado para fora do buraco em que a Bruna me deixou. Até o trabalho parecia diferente. A Sonia confiava mais em mim, gritava menos, concordava mais. Eu tinha conquistado o respeito dela. No momento mais calmo, ela me chamou com a mão. O olhar sério. Mateus, disse, limpando as mãos num pano. Você não é tão ruim nisso. Dei um sorrisinho, achando que era piada, mas ela nem sorriu de volta. Vou abrir um lugar do outro lado da cidade, pequeno, todo meu, e quero alguém para cuidar dele. Fiquei parado ali, com a espátula na mão, o hambúrguer estalando atrás de mim. Você quer que eu cuide? Minha voz até falhou. Ela revirou os olhos. Com cara de quem está brincando. Você aparece, trabalha, não reclama. Aceita ou não? Minha cabeça girava. Um ano atrás, eu não tinha nada. Agora, isso. Parte de mim quase disse não. Parecia armadilha, como aquelas jogadas da Bruna. Naquela noite, sentei no sofá, a TV ligada mas ignorada. Clara chegou da aula, largou a mochila, tirou os ténis. Que foi? Perguntou. Contei, quase sussurrando, como se fosse sumir se eu dissesse alto. A Sonia quer que eu gerencie a nova lanchonete dela. Eu, no comando. Ela sentou ao meu lado, o joelho encostando no meu. E você está pensando em recusar? Cocei a nuca. E se eu estragar tudo? Ela segurou minha mão, firme. Mateus, você já cuida daquela lanchonete metade do tempo. Só falta tornar oficial. Você consegue. Aquilo me acertou fundo. Ela acreditava em mim, sem sarcasmo, sem julgamentos. A Bruna teria rido da minha cara. As amigas dela iam zoar junto. Mas a Clara, ela só sorriu e se encostou em mim. Pronto, agora para com essa cara. A louça não vai se lavar sozinha. Eu ri, sentindo o peso no peito desaparecer. Lavamos os pratos juntos, ela cantarolando toda desafinada, eu jogando água nela como um moleque. Na manhã seguinte, disse sim para a Sonia. Ela só resmungou como se já soubesse que eu aceitaria e me entregou uma chave. Só não bota fogo no lugar, disse, voltando para contar o caixa. O novo espaço era pequeno, 12 mesas, um balcão, uma cozinha que mal cabia 3 pessoas. Mas era meu para comandar. Comecei na semana seguinte, montei a escala, pedi os insumos, entrei na linha quando o movimento apertou. Era uma loucura. Os pedidos se embolavam. Queimei as batatas, mas continuei. Aprendi no caminho. A Clara estava certa. Eu já vinha fazendo aquele trabalho, cobrindo turnos, resolvendo problemas, mantendo tudo funcionando. O cargo só tornou isso oficial. E, depois disso, tudo fluiu. Os clientes voltaram. A notícia correu. Até a Sonia apareceu um dia, deu uma olhada no lugar e assentiu com a cabeça. Nada mal, garoto. Naquele dia, eu fiquei mais ereto do que tinha ficado em anos. Aí veio outro e-mail, da Bruna. Eu estava conferindo o estoque no celular quando apareceu na tela. Mateus, sua avó tem perguntado por você. Por favor, diga que está bem. Esse mexeu comigo de outro jeito. Minha avó sempre foi carinhosa. Continuava mandando cartão de aniversário mesmo depois que casei com a Bruna. Mas a Bruna envolver ela nisso. Baixo. Golpe barato. Consegui imaginar a Bruna digitando aquilo, com lágrimas falsas nos olhos, esperando-me fazer responder por culpa. Como sempre, nem hesitei. Só apertei, excluir. Ela não tinha mais direito de usar minha avó. Não depois de tudo. Sim, eu não ligava para casa fazia tempo, mas isso eu podia resolver sozinho. Não precisava da Bruna no meio. Depois disso, me enterrei no trabalho. Continuei em movimento, focado. A lanchonete decolou, caminhoneiros paravam, os fregueses faziam piada comigo como se eu fosse parte da mobília. À noite, voltava para casa e encontrava a Clara, ainda curvada sobre os livros. Ela perguntava como tinha sido o dia. Eu dizia, foi bom. E era de verdade. A gente fazia jantares simples, falava sobre as aulas dela e os meus turnos. Às vezes, até falávamos do futuro. Os e-mails continuavam vindo. A Bruna não parava, mas eu parei de abrir. Foram-se acumulando na lixeira, esquecidos, intocados. Ela virou um fantasma. E fantasmas são fáceis de ignorar. Minha vida estava aqui, a Clara, a lanchonete, as chaves no meu bolso. Fui deixado para trás uma vez e tive que me virar sozinho. E consegui. Agora eu estava construindo algo real. Todas as noites eu fechava a lanchonete, dirigia para casa, e sentia firmeza. Como um homem com os pés no chão. 12 anos se passaram. Num piscar. A Clara e eu nos casamos.
Tivemos 3 filhos que viraram nosso mundo de cabeça para baixo. Hoje temos 4 lanchonetes. E, na maioria dos dias, eu ainda estou atrás da chapa, virando ovos. Numa manhã, no nosso ponto mais novo, o salão estava cheio, caminhoneiros gritando por café, garçonetes desviando entre as mesas. O celular vibrou no meu bolso. Quase ignorei, mas algo me fez olhar. Meta, seu perfil foi visualizado 14 vezes hoje. Estranho, eu mal usava. Só uma página básica que a Clara me ajudou a montar. Abri o aplicativo. O número tinha subido, 32 visualizações. Muito acima do normal. Cliquei, com a chapa cheando atrás de mim. E lá estava ela, Bruna. O nome dela me acertou como água fria. Ligada a uma empresa, um cargo, pouco importava. O que importava era, ela tinha-me procurado. Não uma vez, várias. Minhas mãos se fecharam sobre o balcão. Larguei o celular e tentei respirar. 12 anos, uma esposa, 3 filhos, um negócio próprio. E, mesmo assim, ela ainda conseguia me abalar. Odiei isso. Fiquei olhando os ovos fritando, sem realmente ver o que ela queria, porque agora, eu tinha bloqueado, ignorado as tentativas dela de me manipular. Construí uma vida sem ela. E, ainda assim, lá estava, rondando. O cheiro de bacon e café pairava no ar. Pratos batiam. Gritei alguns pedidos, entreguei pratos. Tentei focar no agora, mas o nome dela ficou ali, preso como farpa. Imaginei ela rolando meu perfil. Será que viu minha família? Que eu consegui, que estava bem. Nunca postei muita coisa. Só o suficiente para manter o perfil ativo. Mas 32 visualizações. Ela fuçou tudo. Enxuguei o suor da testa e fui até o estoque. As paredes pareciam-se fechar. O peito apertava. Prateleiras cheias de latas, farinha, mas tudo que eu via era o nome dela. 12 anos, e ela ainda tinha algum tipo de poder sobre mim. Isso me irritou mais ainda. Comecei a andar de um lado para o outro, os dedos coçando para digitar, o que você quer. Mas eu não digitei. Sabia melhor. Era isso que ela queria. Uma fresta na porta. Um jeito de voltar. Voltei para a chapa. Joguei batata na frigideira, servi café, entreguei sachês de ketchup. A rotina me acalmava. O barulho me trazia de volta. Mesmo assim, ela pairava. Um sussurro que eu não conseguia silenciar. Naquela noite, em casa, não falei nada. Clara dobrava roupas no sofá. As crianças estavam no andar de cima, gritando por causa de algum jogo. A casa cheirava a frango com arroz, o prato preferido dela para dias puxados. Dia corrido? Perguntou, levantando o olhar. Foi, respondi, beijando a testa dela. A mesma coisa de sempre. Ela não insistiu. Só me passou uma pilha de meias. Sentei e comecei a dobrar como se estivesse tudo normal. E, por um momento, estava mesmo. A casa aquecida. As crianças desceram, pedindo sobremesa. Eu ri. Disse que não. Aquilo era vida. Vida de verdade. Mas, lá no fundo, a Bruna ainda rondava. Um fantasma que eu não conseguia expulsar de vez. Não abri mais o meta. Não queria saber se ela continuava olhando. 27 vezes já era demais. Mais tarde, eu e a Clara lavamos a louça lado a lado. Ela me deu uma leve esbarrada no quadril e cantarolava toda desafinada. Eu sorri. Era isso. 3 filhos brigando por um biscoito. Uma esposa que não revirava os olhos para mim. Uma vida que eu construí, com as minhas próprias mãos. E eu não ia abrir mão disso por ninguém. Essas lanchonetes. Eu construí do zero. A Bruna não podia tocar isso, não de verdade. Mas mesmo com tudo que eu tinha conquistado, ainda fiquei acordado aquela noite, com o nome dela martelando na cabeça. A Clara dormia ao meu lado, a respiração leve e ritmada. Na manhã seguinte, eu estava de volta à lanchonete original, servindo café, quando o celular vibrou no bolso. Nem olhei, só empurrei mais fundo. Se fosse ela, eu não queria saber. Mantive ela fora da minha vida por anos. E agora ela estava batendo de novo, calma, insistente, indesejada. Então eu trabalhei. Foquei na chapa, no balcão, no caixa. Mantive as mãos ocupadas e a cabeça limpa. Ela podia estar por aí, mas eu estava aqui, firme. Seja qual fosse o jogo dela, eu não ia cair. Estava limpando o balcão, o mesmo onde a Sonia me deu uma chance pela primeira vez. O movimento do café da manhã já tinha passado. Alguns fregueses tomavam café em silêncio. O cheiro de gordura e torrada queimada pairava no ar. Então o sino da porta tocou. E lá estavam elas. Bruna, Patrícia, Camila. Fazia 2 dias desde aquelas visualizações no Meta, e eu estava com um pressentimento estranho desde então. Mas vê-las entrando. Aquilo foi um baque. Vi antes que me vissem. O cabelo da Bruna estava mais curto, brilhava na luz. Patrícia tinha o mesmo andar arrogante de sempre. Camila parecia querer desaparecer. Meu estômago afundou. Minhas mãos congelaram no pano de limpeza. 12 anos. Desde que me deixaram parado no calor, sem nada. E agora estavam aqui, na minha lanchonete. Eu podia ter ficado nos fundos, deixado uma garçonete atender. Mas alguma coisa me puxou para a frente. Raiva, talvez. Ou necessidade de encerrar de vez. Peguei uma garrafa de café só para ter algo nas mãos e fui até elas. A Bruna me viu primeiro. Arregalou os olhos. Meu Deus, é você, disse, com a voz tremendo, como se isso não fizesse parte do plano. Patrícia se recostou, com um sorrisinho debochado. Olha só para você, todo importante agora. Camila levantou os olhos por um segundo, depois desviou rápido. Fiquei ali, segurando a garrafa. Elas pareciam mais velhas, cansadas, desesperadas, de um jeito que me pegou de surpresa. O que vocês querem? Perguntei, seco, sem sorriso, sem emoção. A Bruna torceu os dedos. Mateus,
A gente pode conversar, tu trabalhando. Fala logo. Ela engoliu seco, olhou para Patrícia, e começou a despejar palavras. A vida dela tinha desandado. O negócio faliu. O casamento acabou. Agora estava quebrada. A Patrícia tentou entrar no meio, forçando um tom leve. Você tá bem, né? 4 lanchonetes. A gente só precisa de uma ajudinha. Pelos velhos tempos. Camila completou, baixinho, só uma ajudinha. Fiquei parado, absorvendo tudo. A história da Bruna. O charme falso da Patrícia. A culpa silenciosa da Camila. Elas planejaram isso. Me rastrearam. Achavam que eu ia ceder. Apertei a garrafa com mais força. Os olhos da Bruna brilharam. O sorriso da Patrícia vacilou. A Camila rasgava o guardanapo em pedacinhos. Pensei nas 32 visualizações no Meta. Em todos os e-mails antigos. Agora estavam aqui, apostando no antigo Mateus. Aquele que corria atrás delas. Que queria pertencer. Eu costumava esperar por vocês, disse, em voz baixa. Depois me virei e fui embora. No escritório, minúsculo, bagunçado, sentei na cadeira rangente e encarei a parede. Minhas mãos tremiam, não de medo, de toda a raiva antiga que eu achava que tinha enterrado. Elas queriam dinheiro, depois de me deixarem sem nada. Peguei o envelope, tirei o talão de cheques, escrevi algo, e voltei para o salão. Elas ainda cochichavam quando deixei o envelope sobre a mesa. A Bruna agarrou, o rosto se iluminando. Abriu. O sorriso dela rachou. R$ 280. O valor de uma passagem de ônibus de volta para casa, 12 anos atrás. A Patrícia puxou da mão dela, os olhos faiscando. O que é isso? Me inclinei, tranquilo. Isso é o que teria-me custado voltar naquele dia. Eu não voltei. E vocês não vão ganhar um centavo a mais. A Bruna encarava o cheque, muda. A Patrícia empurrou de volta. Você é um palhaço, Mateus. Depois de tudo isso. Cortei ela, depois de tudo. Vocês me deixaram. Vocês riram. Isso é eu sendo generoso. A Camila se encolheu, as mãos cerradas no colo, mas ficou calada. Fiquei de pé, firme, olhando nos olhos de cada uma. Bruna, pálida. Patrícia, furiosa. Camila, encolhida. Podem ir embora, falei, alto o suficiente para todo mundo ouvir. E não voltem mais. Voltei para o balcão, o coração disparado, mas os pés firmes. Uma garçonete parou por perto, sem saber o que fazer. Fiz um gesto com a mão. Já acabou? Disse, limpando as mãos com o pano. Elas ficaram sentadas ali um momento, sem reação. Depois a Bruna enfiou o envelope na bolsa. A Patrícia soltou um xingamento baixinho. A Camila veio atrás. O sino da porta tocou quando saíram. E pronto, acabou. Talheres tilintando, louça chiando, café sendo servido. O mundo seguiu, como se nada tivesse acontecido. Me servi de uma xícara. Dei um gole longo e lento. Estava amargo, do jeito que eu gosto. Elas vieram achando que eu ia ceder, mas não cedi. Não foi barulhento, nem dramático. Foi limpo, final. Dei a elas o que recebi, o suficiente para irem embora. A lanchonete seguiu seu ritmo ao meu redor. A minha lanchonete, a minha vida. E elas se foram. Terminei o turno, fechei tudo e fui para casa. A cada quilômetro, me sentia mais leve. Elas tentaram. E perderam. Encostei na vitrine da frente depois que saíram. O vidro estava frio sob meu braço. Observei elas no estacionamento, irritadas, envergonhadas, vazias. Aquele cheque disse tudo o que eu precisava dizer. Tudo que eu tinha. Essa vida, essa família, essas lanchonetes, fui eu que construí. E elas não podiam tocar nisso. Nunca mais. Eu não olhava mais por cima do ombro. Não esperava o próximo e-mail, a próxima batida na porta, o próximo fantasma. O cheiro do chili subia do fogão, o vapor enchendo a cozinha com o perfume das especiarias. Provei, faltava sal, talvez mais pimenta. A Clara levantou os olhos dos papéis, os óculos escorregando pelo nariz. Tá com um cheiro bom, disse, sorrindo daquele jeitinho que eu adorava. Tem que estar, respondi, sorrindo de volta. Ela deu uma risadinha, baixa, tranquila. A porta da frente se escancarou. As crianças entraram correndo. Nosso filho agitava um galho sujo como se fosse um troféu. Nossa filha gritava sobre algum inseto que tinha encontrado. Pia. Agora, mandei, apontando com o dedo. Eles resmungaram, mas foram, jogando água para todo lado como se fosse brincadeira. A casa toda estava barulhenta, bagunçada, perfeita. Nossa, o rosto da Bruna, aquelas lágrimas falsas, sumia mais um pouco a cada dia, substituído por cenas como essa. Barulho, risos, paz. O trabalho ia bem também. Eu rodava entre as lanchonetes, conferindo estoque, virando hambúrguer, fazendo piada com os funcionários. Os clientes me conheciam. O seu Chico, com o café que nunca acaba. O caminhoneiro que sempre deixava gorjeta gorda. A senhora que pedia guardanapo extra e nunca usava. Eles acenavam. E aí, Mateus? E eu retribuía o aceno, sentindo que pertencia àquele lugar. A Sonia apareceu uma manhã. As tatuagens desbotadas, mas o olhar afiado como sempre. Você não estragou tudo, resmungou, olhando ao redor. Depois deu um tapa no meu ombro e saiu andando. Elogio dos bons, vindo dela. Dei risada, servindo mais um café, pensando em tudo que eu já tinha passado, do posto de gasolina até aqui. Eu não procurava mais por Bruna. Nada de perfis falsos, nem buscas madrugada adentro. Já tinha feito isso antes, vi ela se fazendo de vítima. Agora, eu não ligava. Onde quer que ela tenha ido parar depois que o negócio faliu e o casamento afundou, não era problema meu. Patrícia e Camila, talvez ainda culpem ela, talvez nem se falem mais. Tanto faz. Elas vieram pedir ajuda. Eu mostrei um espelho.
R$ 280. Não por vingança, por encerramento. Eu não sentia culpa. Sentia liberdade. Naquele fim de semana, levamos as crianças ao parque. Ar fresco de outono, folhas estalando no chão, nosso filho chutando bola pela trilha, nossa filha segurando minha mão, apontando esquilos como se fossem de ouro. A Clara caminhava ao meu lado, o braço roçando no meu. A gente não falava muito, só respirava aquele momento. Pensei na Bruna, por um segundo, a voz falhando, o rosto desabando quando eu não cedi. Depois, deixei para lá. Ela não podia tocar isso aqui. Tudo que eu tinha agora, construí sem ela. Apesar dela. Tá calado, disse a Clara, me cutucando. Tu feliz? Respondi. Ela apertou minha mão. Sabia que era verdade. Em casa, jantamos chili, apimentado demais, como sempre. As crianças reclamaram, mas limparam os pratos. Eu vi eles brigarem pelo último pão. A Clara revirou os olhos. Era isso, a melhor vingança, se é que dá para chamar assim. Não era grito, nem provar nada para ninguém. Era viver. A Bruna queria que eu quebrasse, que eu voltasse rastejando, mas eu não voltei. Eu fui embora, do posto de gasolina, dela, e nunca mais olhei para trás. O Zé Luís no abrigo, a lanchonete da Sonia, o riso da Clara, as mãos grudentas dos meus filhos. Cada passo foi meu, cada conquista, merecida. Elas perderam, não porque eu destruí, mas porque eu parei de jogar. A vida seguiu, rotina da escola, turnos nas lanchonetes, noites silenciosas com a Clara ao meu lado. Eu não olhei para trás, não precisava. A Bruna virou só um lampejo, uma lembrança que não corro atrás. Às vezes vejo o rosto dela na minha cabeça, meio sorriso, meio lágrima, mas não dura. Aumento o volume do rádio, viro um hambúrguer, abraço minha filha, e ela some. As lanchonetes cresceram, as crianças também. Eu e a Clara discutimos quem vai cortar a grama e rimos do pão queimado no café da manhã. Na maioria das manhãs, acordo cedo, pego uma xícara de café, fico de pé na cozinha, olhando para o quintal, e respiro paz, daquela verdadeira, daquela que se conquista. Numa noite, depois que as crianças foram dormir, sentei na varanda com uma cerveja. Estrelas lá em cima, brisa fria no rosto. A Clara apareceu enrolada num cobertor e sentou ao meu lado. Em que está pensando? Perguntou, baixinho. Dei um gole. Olhei para o céu. Em nada, respondi. Depois sorri. Em tudo. Ela encostou a cabeça no meu ombro. Ficamos ali, no silêncio. Não aquele vazio. Aquele que diz, você chegou lá. A Bruna se foi. E eu ainda estou aqui, inteiro. A melhor vingança. Não era vingança nenhuma. Era isso. Uma vida que eu construí. Uma vida da qual eu me orgulho. E isso, era o suficiente.